Que paz, povo de Deus, povo feliz, povo que se reúne para adorar o Senhor em todo o tempo. Glória a Deus, amém. Em todo o tempo. Acredito que até esse momento que estamos passando, ninguém deixou de adorar o Senhor. Porque o Senhor, Ele é onipresente. O Senhor não é limitado a tempo nem espaço. O Senhor, Ele transcende o tempo e transcende o espaço. Ele está em todos os lugares. Há uma promessa de Jesus no Evangelho que é muito linda. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse momento que nós estamos passando é um momento muito importante para, de fato, termos um retorno das Escrituras e confiar na palavra de Deus como, de fato, nosso rochedo, a nossa base, a nossa esperança, a nossa expectativa. É gostoso estar aqui juntos, é gostoso cultuar em igreja, em comunidade, em família, estarmos juntos, assim, num templo, num local, revendo de irmãos. Gostoso rever essa energia tão boa do pastor Ademir, não é? Que é um levita, é um adorador, que celebra, que motiva, que estimula a igreja a adorar o Senhor, leva a igreja a essa adoração tão gostosa em espírito e verdade. É tão gostoso o ministério do louvor, todos juntos aqui em igreja. A gente se acostumou com isso, não? Nós nos acostumamos com isso, é gostoso. Faz bem ao dedo diz quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Nós precisamos estar juntos. Nós aprendemos a viver juntos, a congregar, a viver em comunidade. Mas também nós precisamos aprender a passar por momentos em que é só você e o Senhor. É só você e Deus. É só você e o Evangelho que você tem dentro de você. Então, eu estou nesta noite aqui querendo compartilhar com vocês uma palavra de ânimo, de expectativa, de esperança para esse tempo. Eu não acredito em pós-pandemia, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito que nós estamos passando por uma situação difícil e que essa situação difícil vai ser apaziguada, porém, o que o Evangelho nos mostra são dias difíceis, dias trabalhosos, onde os homens se tornariam amantes de si mesmos, egoístas, ambiciosos, mais amantes do materialismo do que amantes da verdade, mais amantes da mentira do que amantes da verdade, fúteis, vazios, cobiçosos. Então, eu acredito que nós vivemos num mundo de aflições. Assim diz o Evangelho. Jesus não mentiu para ninguém. Jesus diz: no mundo tereis sombra e água fresca. No mundo vocês vão ficar todo mundo de boa, tranquilo. Não, é um parquinho de diversões. É assim que Jesus diz? Não, Jesus diz: no mundo tereis aflições. E nós estamos sentindo, nós estamos percebendo agora. Já nós temos percebido isso há muito tempo, porque há muito tempo o mundo vem passando por aflições, pandemias, rumores de guerras. Há uma expectativa na própria natureza, na aparição da glória, da presença de Deus. Diz Romanos que a natureza geme com uma expectativa que o Senhor se manifeste e nos liberte de todo esse caos. Qual é a tua expectativa? Qual é a expectativa da igreja?
vivendo, diante de crise, diante de luta, diante de pandemia, diante de miséria, diante de dificuldade, diante de isolamento, diante de miséria. Qual tem sido a minha expectativa? Nós somos movidos por expectativa. Você, por exemplo, vê um casal de namorados. Qual é a expectativa daquele casal de namorados? A expectativa do casal de namorados é se tornar noivo. A expectativa do casal de noivo é o casamento. Eles ficam numa expectativa, eles não pensam mais em outra coisa. Não adianta a gente querer, gente, não é a expectativa deles. E aí eles casam, e aí a expectativa é de uma gestação, de uma gravidez. E aí, nessa expectativa da gravidez, ela fica grávida. E aí o marido também fica grávido. Aí os dois estão numa expectativa do nascimento. E nessa expectativa do nascimento, escolhe nome, arruma o quarto, o berço, vai fazendo as coisas, porque a expectativa também não nos deixa de braços cruzados. Se você está com uma expectativa, a expectativa não permite que eu fique de braços cruzados. A expectativa ela me movimenta, ela me tira do lugar. Ela vai pintar o quarto da criança que vai vir, aleluia. Expectativa, comprar um carrinho, um Moisés, aquele bercinho, chama de Moisés, é uma expectativa. A expectativa do segundo filho. Agora veio um menino, veio um primogênito, agora veio a menina, aquela expectativa, e aí a roupinha da menina é diferente, não é? Aquela expectativa do quartinho da menina, o que vai ser e tal, aquela coisa de menina. Qual a sua expectativa? Qual a minha expectativa? Há muitas pessoas que não têm expectativa nenhuma. Tem gente que não tem mais expectativa de cultuar o Senhor, de estar junto, de vir, como o pastor falou, de firmar, de ofertar, com expectativa de olhar na frente. Tem gente que já desistiu, não para, para mim já acabou. Há muitas pessoas que perderam a expectativa porque já não estão mais entre nós. Quantos amigos, quantas pessoas próximas da gente que já não estão mais. Nós perdemos amigos próximos. Perdi um irmão que trabalha com a gente na prefeitura, que semanalmente orava lá em casa. O senhor Toninho, locutor. E semanalmente orava, o senhor Toninho não tem mais expectativa aqui. Já foi. Muitas pessoas, muitas famílias, vivendo seus familiares, seus entes queridos, perdendo seus entes queridos, vão perdendo também a expectativa. O que é a expectativa? Segundo o dicionário Aurélio, expectativa, ela tem como base a esperança naquilo que vai acontecer. O que é a expectativa? Segundo o dicionário, a expectativa é embasada na esperança do que irá acontecer. O que vai ser da minha vida? O que vai ser de nós? E é bom viver com expectativa, sim ou não? Alguém que está desempregado, qual a expectativa de alguém que está desempregado? Conseguir um emprego. Ter um emprego onde posso ganhar um pão de cada dia, sustentar minha família, pagar minhas contas. Não é tão gostoso ser empregado, poder trabalhar, poder receber essa perspectiva de ir e vir no final do mês, de fazer planos, porque o trabalho também te gera uma expectativa de planejar uma viagem. Olha que gostoso, sim ou não? Aquela expectativa de chegar no final do ano e viajar, poder sair de casa, poder encontrar os amigos. Qual é a sua expectativa nesse momento? Eu quero falar com você nessa noite sobre as expectativas do Salmo 24, segundo o Evangelho de Jesus.
Abra comigo o Salmo 24. Nós vamos ler esse texto e refletir nele, porque é um texto que vai sanar as nossas expectativas, vai acalentar as nossas expectativas, vai refrigerar a nossa alma diante das expectativas do futuro, do presente, e trazer uma retrospectiva daquilo que já aconteceu, mas que os seus efeitos estão pairando ativos até os dias de hoje. Amém? Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo que nela. De quem que é a terra? Do Senhor. E tudo que nela, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem formou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Aqui tem uma expectativa, uma pergunta. Toda pergunta ela gera uma expectativa. Toda pergunta ela gera uma expectativa. Então a primeira pergunta é essa: quem poderá subir ao monte do Senhor? A segunda pergunta: quem poderá entrar no seu santo lugar? No original é quem vai permanecer, porque uma coisa é subir. Tem muita gente que sobe aqui, ó, mas permanecer é diferente. Tem muita gente que fica rico, sim ou não? Mas permanecer rico, nem todos que ficaram. Tem muita gente que tem uma expectativa de casar, mas todos permanecem casados. Então, tudo é possível ao se crer. Tudo é possível ao se crer. Se você tem uma expectativa de alguma coisa, e você focar naquilo, se disciplinar naquilo, ter aquilo como alvo, como objetivo, você vai chegar, você vai conseguir. É possível. Todas as coisas são possíveis àquele que acredita. Mas entre chegar e permanecer, existe uma grande diferença. Então há muita gente que chega, diga, há muita gente que chega, mas bem poucos permanecem. Legal. Estamos juntos. Então a primeira pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Uma expectativa. A segunda: quem poderá permanecer no seu santo lugar? Outra expectativa. E aí ele diz: aquele que tem as mãos limpas e coração puro, e que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará o quê? Justiça. São assim aqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Verso 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Aí uma outra expectativa, uma outra pergunta: quem é o Rei da Glória? Você sabe quem é o Rei da Glória? E aí a resposta vem em seguida:
o Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Novamente, a expectativa ela é formalizada e ela é indagada novamente. Ou seja, nós somos cheios de expectativa, mas quem é esse Rei da Glória? Além de ser valente, forte, corajoso. Aleluia. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quais as suas expectativas? Aqui nesse texto, nós vamos perceber que é um texto que fala sobre coisas tão importantes, tão necessárias para os dias de hoje. Como foi escrito esse texto? Esse texto é uma poesia escrita pelo rei Davi. Davi é o autor desse texto. Quando Davi escreveu esse texto? Davi escreveu esse texto quando a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, 90 dias. E a arca do Senhor ficou por quantos dias? 3 meses, 90 dias. Então a arca do Senhor ia ser tirada da casa de Obed-Edom, e a arca do Senhor, ela ia para Jerusalém. Ela tinha que ir para o templo, ela tinha que ir para detrás das cortinas do templo, ela tinha que ir para o Monte Moriá, em Jerusalém. Então Davi compôs esse salmo justamente com o propósito de ser um salmo. Ele não é um salmo de dança, ele não é um salmo de celebração, de conquista, de reteté. Não. Ele é um salmo de procissão. Ele é um salmo onde as pessoas iriam juntas, caminhando na frente, levando a arca, os sacerdotes. Os sacerdotes levariam a arca até o Monte Moriá. E nesse percurso de procissão, eles iam cantando, eles iam recitando o Salmo 24. Teve um primeiro momento, em 2 Samuel, capítulo 6, fala de que a arca do Senhor teve um primeiro momento que era para ela ser tirada e levada para Jerusalém, Monte Moriá. Mas uma pessoa, um homem, um sacerdote chamado Uzá, ele precipitadamente, quando disseram, vamos levar a arca do Senhor, ele precipitadamente tocou na arca do Senhor e ele morreu imediatamente. Então, a circunstância do momento era que, de muito cuidado, de muita prudência, tirai as sandálias dos pés, porque o lugar é santo, porque a arca do Senhor, ela simboliza a presença do Senhor, a Shekinah, a glória de Deus. Então, não podia tocar na arca de Deus de qualquer forma. Para tocar na arca de Deus precisaria de mãos limpas, coração puro. Não poderia ser pessoas movidas por vaidade e nem mesmo pessoas idólatras. Quem tocasse na arca na presença do Senhor tinham que ser pessoas que tinham Deus como seu único Deus, único e verdadeiro. Então, para isso, Davi escreve o Salmo 24. É um salmo de procissão, é um salmo de cortejo, é um salmo de peregrinação, é um salmo de mudança de lugar, é um salmo que define um tempo que a presença do Senhor está num lugar e a presença do Senhor agora sai desse lugar, percorre um outro lugar e ela chega no outro lugar, que é o lugar santíssimo, atrás do véu, dentro de
templo em Jerusalém. Para isso, Davi escreve o Salmo 24. Só que Davi, ao escrever esse salmo, Davi é tomado de expectativa. E aí nós começamos a perceber a primeira expectativa de Davi. A primeira expectativa de Davi está, e esse salmo ele é dividido em 3 partes. Se você observar que a primeira expectativa de Davi, ela está no verso 1 e no verso 2. Qual que é a primeira expectativa de Davi em relação à remoção da arca, à presença do Senhor? Ele diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele mesmo que fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Qual a primeira expectativa de Davi? A expectativa de Davi, em primeiro lugar, é que Deus é Criador e sustentador de todas as coisas. Quem criou todas as coisas? Não foi o homem. Quem criou todas as coisas? Foi Deus. Deus é soberano, Ele é Criador. Não só Criador, como também Ele sustenta todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então qual é a expectativa de Davi? Deus é soberano. E Deus criou e Ele controla, Ele protege. Louvado seja o Senhor. Essa é a primeira expectativa de Davi. A expectativa da soberania de Deus, do senhorio de Deus. Deus não é Deus apenas de Israel. E é muito lindo perceber que Davi, sendo rei de Israel, ele poderia ter colocado na sua poesia: o Senhor de Israel que criou o mundo. Mas ele não faz isso, ele diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Todo ser vivo, todo ser humano é do Senhor. Todas as tribos, todos os povos, raças, toda criatura, ela é do Senhor, amém? Todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. O mendigo é do Senhor, o pobre é do Senhor, o andarilho é do Senhor, o drogado é do Senhor, a prostituta é do Senhor. O Senhor não faz acepção de ninguém, porque o Senhor é a terra e tudo que na terra existe. O meio ambiente, a natureza, o verde, a criação, é tudo do Senhor, os animais é do Senhor. Por isso que é inadmissível um cristão maltratando um animal, jogando lixo na rua, jogando papel de bala pela janela do carro. É inadmissível. Isso não é cristianismo. Você está sujando a sua própria casa. Porque se você é filho de Deus, você tem que entender que o Senhor é a terra e tudo que existe nela. Então, se Ele é dono de tudo, você também é. Vamos parar de limitar a nossa visão à Hortolândia, à nossa casa, à nossa igreja, aos quadradinhos da vida aqui e agora. O Senhor é o mundo, a terra e tudo que nela existe. O etíope é teu irmão, o angolano é teu irmão, o egípcio são nossos irmãos, até aquelas pessoas lá que por falta de conhecimento, por ignorância, que são homens boas, eles também são nossos irmãos, porque o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então a expectativa de Davi é essa expectativa tão linda de um Deus que é Criador e dono de tudo, e que controla tudo, que não perdeu o controle das coisas. Pode vir o que vier, pode vir pandemia, não sei o que lá, as dias, pode vir o que for, o Senhor permanece.
Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para depois ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Essa é a expectativa, a primeira expectativa de Davi. Que Deus é soberano. Não, irmão? Eu esqueci de apresentar a minha esposa. Ela está ali anotando. Mas se tem uma coisa que nós sempre estamos conversando e refletindo, que nós não podemos perder essa expectativa da soberania de Deus. A última palavra não é minha, não é do médico. É do Senhor, Ele vai além da medicina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Evangelho. Ele é o Senhor, e não há outro além do Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é a terra e tudo que nela existe. O Senhor é a terra, Ele é soberano, Ele é grande. Então, qual a primeira expectativa de Davi? A soberania, a grandeza e a sustentação do soberano em todos os momentos. Segunda expectativa, aí agora começa a ficar complicado. A segunda expectativa é quando ele mesmo diz, no verso 3, a segunda divisão: quem poderá subir ao monte do Senhor? Gente, subir em monte, eu sou uma pessoa de muita expectativa por subir em monte. Eu gosto de subir em monte. Eu já subi no Monte Sinai. Minha esposa está aqui também. E eu nunca mais vou me esquecer daquela noite. Nós estávamos no deserto do Sinai, lá no Egito. E o guia disse para nós assim: ó, nós vamos sair 11 e pouco, porque meia-noite nós vamos começar a subir. Meia-noite? Meia-noite, porque vamos começar a subir quando for 5 da manhã, 6 da manhã, nós vamos estar lá no topo do Monte Sinai. E aí nós vamos ficar pouco tempo lá, porque o monte é tão alto, e o nascer do sol no pico do monte, o sol é muito quente, então a gente se queima. Então ficamos um pouquinho lá, coisa de quantos minutos? Meia hora, 40 minutos, temos um culto, uma oração, e já descemos, porque de fato, você sobe meia-noite, você está um frio, deserto é abaixo de zero à noite. Só que durante o dia, no deserto vai a 40, quase 50 graus. Então nós subimos meia-noite. E aquela expectativa de subir no Monte Sinai? Alguém aqui tem? Só eu? Aquela expectativa. Como que é? Você nunca foi, você não conhece. Então aquela expectativa de chegar lá em cima. Como vai ser a visão? Eu também já tentei em alguns lugares e eu desisti. Porque o caminho de subir aquele monte era tão difícil que eu desisti no meio do caminho. E isso é uma decepção. Quantas expectativas se tornam decepções? Quando você acredita tanto num filho, e você idealiza aquele filho e tudo mais, e aquele filho não corresponde às suas expectativas. Sai tudo errado. Aquela viagem, que você tem aquela expectativa de fazer aquela viagem, e você idealizou o ano todo, e agora você vai fazer
Aliás, eu acho que todas as nossas expectativas, elas de alguma forma acabam nos traindo, sim ou não? Eu acredito nisso. Sempre você vai se decepcionar com alguma coisa. Nunca você vai, diante das expectativas, você vai ser totalmente satisfeito. Sempre você vai se decepcionar. Quem subirá ao monte do Senhor? Com expectativa. Eu poderia, aqui meia-noite, subir o monte, chegar lá às 6 horas da manhã, não vou nada. Perdi, uma frustração. Ou ir até 2, 3 da manhã, e lá no meio do caminho, voltar, mas seria muita frustração. Imagina você viajar daqui ao Egito, esperar tanto aquele dia, aquele momento, quem vai subir o monte? E aí você fala, eu vou. Mas aí, olha, eu preciso de tudo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E aí você fala, não vamos submeter a isso, porque desse jeito eu não vou subir no monte. Você tem a opção de subir ou não subir. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. É o monte santo do Senhor. Imagina aqui, agora. Imagina um monte. Eu sou o líder da equipe, eu e o pastor. Né, pastor? Eu e o pastor somos posso sair aqui? Então está eu e o pastor. E nós vamos subir o monte. Vocês estão juntos, todo mundo junto. Beleza? Vamos lá. Pastor, vamos levar esse pessoal para o monte. Vamos embora. Vamos subir o monte. Quem subirá ao monte do monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Todo mundo vai dizer, eu. Sim ou não? Hã? Quem vai subir o monte do Senhor? Amém? Legal. Ou seja, você, então eu e o pastor conseguimos transmitir para vocês uma expectativa. Despertamos em vocês esperança naquilo que vamos chegar lá. Vamos fazer, ok? Vamos juntos. Quem subirá ao monte do Senhor? Fala. Isso, muito bem. Então vamos lá. Gente, só que não é para subir, tem que permanecer lá. Quem vai? Vai, Deus. Muito bem. Todo mundo. Só que agora tem alguns pré-requisitos para subir no monte. Só vai subir no monte quem é limpo de mão. Quem vai subir no monte? Aí eu olho, já roubou, já matou, já subtraiu, já tirou, já enganou, já mostrou aquele dedo no meio, no trânsito. Quem vai subir ao monte do Senhor? Cadê o povo? Cadê a expectativa? Cadê a expectativa da igreja de subir o monte do Senhor? Eles estavam com a gente, pastor. Olha para a sua mão e repita olhando para a sua mão se a sua mão é limpa. Talvez você possa me dizer assim, não, mas eu vou ali na porta, ali tem um álcool em gel, eu vou passar álcool em gel, eu vou passar sabonete em líquido, eu vou dar uma lavada legal na mão e eu vou apresentar. Você pode até fazer isso, pode até montar limpinha, lavar a mão, foi no banheiro, lavar a mão, legal, mão limpa. Dá para ir, pastor? Pastor vai conferir. Tá bom. Você pode, ou seja, exteriormente, você pode maquiar, você pode se limpar, você pode cortar o cabelo, passar um perfume, colocar uma roupa legal, um terno, uma gravata. Mas aí tem um segundo requisito para subir o monte. E aí você não consegue disfarçar. Porque o segundo requisito tem que ser puro lá dentro. Você pode até enganar as pessoas com as suas mãos. Você pode até bater na esposa, chegar na igreja e disfarçar que nada aconteceu. Mas você não consegue disfarçar o que está lá dentro de você, que está na sua mente,
está na sua mente, está no seu coração. Então quem vai subir o monte? Quem é limpo de mão e puro de coração. Puro de coração. Ser puro de coração significa sem maldade, sem preconceito, sem acepção de pessoas, sem julgamento. Coração puro é olhos puros. Se seus olhos forem bons, toda a sua vida será boa. Coração puro. Pureza de coração. É aquela pessoa que não tem pretensão de tirar nada do outro, que não cobiça nada do outro. Ele é desprendido disso, está de boa, está tranquilo. Ele não tem ambição, ele não compete com ninguém. Ele é ele mesmo. Pureza de coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Olha, eu tenho uma galera, pastor que vai subir, porque lavou a mão, passou álcool em gel, subiu já um percurso, um bom caminho. Agora a pergunta é: quem vai permanecer? É quem é puro de coração. O Sermão da Montanha diz que só os puros, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração fala de santidade. Aliás, gente, ninguém vai subir. Ninguém vai subir. Estou nem na dúvida que motivamos o pessoal a subir e tal, porque nem nós temos mãos limpas. Nós podemos até lavar, mas nós não temos coração puro. Quem aqui, o seu coração nunca pensou em enganar, nunca pensou uma mentira, nunca teve arrogância, nenhum de nós. Todos nós temos corações impuros. Todos nós já maquinamos coisas ruins no nosso coração. Jesus diz: é no coração do homem que procede os bons e os maus desígnios. A boca fala do que o coração está cheio. Então, no monte do Senhor, nenhum de nós vamos subir. Nenhum de nós vamos permanecer. Nós não temos qualificação. Era essa a expectativa de Davi. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia que ele não tinha mãos limpas. Porque ali de cometer um adultério, ele ainda matou o marido de mulher. E ele escreveu esse salmo. Então Davi está dizendo aqui: eu não consigo subir o monte santo do Senhor. Eu não tenho mãos limpas. E muito menos coração puro. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é limpo de mão e puro de coração. E tem mais alguma coisa aqui? Tem mais algumas coisas. Que não recorre aos ídolos. Ah, meu Deus. Quem aqui já recorreu aos ídolos? Eu quantas vezes? Eu não nasci crente. Eu não nasci crente em Jesus. Quantos ídolos? Fui passando por uma casa, tanta coisa. Adorei até pé de água, carro, casa. Só eu? Não recorre aos ídolos. E não jura por deuses falsos. Quem subirá ao monte do Senhor não é religioso. Os religiosos não subirão ao monte do Senhor. Nenhum de nós. Nós não temos mãos limpas, não temos coração puro. Recorremos diante das dificuldades, a gente recorre a qualquer coisa. É comum você ver esses dias pessoas desesperadas, apostatando da fé, gente que louvava, que adorava, que buscava. O que está acontecendo? Não, diz que não acredita mais nada. Ou está buscando outros deuses, falsos deuses. A idolatria. E a idolatria, gente, não é só Deus. O
Deus pode ser qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. Um carro, um filho, uma esposa, qualquer coisa, um tempo, até o tempo, se for colocado maior. Não pode. Nada pode substituir o Senhor. Então nenhum de nós vamos conseguir subir o monte do Senhor. Nenhum de nós vamos conseguir permanecer no lugar santo. É isso que Davi está dizendo. Qual a sua expectativa do monte do Senhor? Sabe, esse texto, ele aponta agora, a terceira parte dele, ele fala que, no verso 7, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Só esse Rei da Glória tem mãos limpas, coração puro. Nunca se entregou a falsos deuses. Nunca foi idólatra. Jesus de Nazaré. Em Mateus capítulo 21, verso 9, cumpriu essa palavra de Davi. Uma semana, no domingo, antes da ressurreição, antes da Páscoa, um domingo antes, que é chamado pelo cristianismo de domingo de Ramos. Lembra que Jesus está no Monte das Oliveiras e ele chama os seus discípulos e pede para dois discípulos ir até uma jumentinha que está amarrada, e essa jumenta tem um jumentinho. Ele fala: pega aquele jumentinho que ainda não foi usado, me traga e eu vou entrar em Jerusalém. Abra as portas das nossas cabeças, abra os portais antigos de Jerusalém, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Senhor? O Rei da Glória, valente, guerreiro, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E a expectativa do Império Romano, a expectativa da religião da época, do judaísmo, era que Jesus, o Rei da Glória, chegasse e entrasse em Jerusalém montado num cavalo branco, com aquela crina sedosa, passou doce, palmolive, aquele cavalo marchador, aquela carruagem, seus soldados. A expectativa do império político, religioso, é que ele vem com pompa, com grandeza, e ele vem montado num jumentinho, pequenininho, que os seus pés vão arrastando no chão. Isso gera uma decepção, uma frustração nos religiosos, nos governantes. Esperavam, mas esse é o Rei da Glória. Mas só que os pobres, os necessitados, eles diziam: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Se cumpriu esse texto em Mateus 21, 9, quando Jesus entra no jumentinho. A expectativa foi por terra. Só que a expectativa de Davi era essa. Ali é um texto de referência dupla, o Salmo 24, onde ele está olhando para a arca, para a presença do Senhor, saindo e indo até Jerusalém. Mas a expectativa de Davi era uma expectativa profética, messiânica. O Salmo 24 é um salmo messiânico, ele fala de Jesus. É Jesus que tem mãos limpas, é Jesus que tem coração puro, não é você nem eu. Pelo contrário, a palavra diz que todos pecaram e separados estão
Mas aquele que entrou em Jerusalém, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Jesus, contaram no 21, que uma semana depois, aqueles mesmos que estavam gritando Hosana ao filho de Davi, estavam dizendo crucifica-o. Uma semana depois, ele estava morrendo, ele estava levantando a sua cruz, batendo, sofrendo. Mas no domingo, a Bíblia diz que ele ressuscitou com poder e grande glória. Porque ele é Deus. Ele ressuscitou. Abra as portas, as portais antigos, os portais eternos. Porque quando ele morreu, uma semana depois de ele entrar em Jerusalém, ele morreu. Ele disse na cruz, tetelestai. Abram os portais. Não precisamos mais de arca. Não precisamos mais de amuleto. Não precisamos mais de liturgia, de procissão. Não precisamos mais de sacrifício. Porque ele declarou, está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo. Abriu-se o vidro e estamos no caminho. Vocês não precisam mais de intermediário. Vocês não precisam mais de pagar pedágio para chegar no céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ao Pai, senão por mim. Eu sou o sacerdote de mãos limpas, que não só levo a arca, como eu também sou a presença de Deus encarnado na terra. Abra o seu coração para que entre o Rei da Glória, porque pelos nossos méritos, nós não vamos subir o Monte Santo. Pelos nossos méritos, nós não vamos permanecer de jeito nenhum, porque nós somos pecadores. O pecado não é você praticar, o pecado é o que está lá dentro, é o que você pensa, é o que você malicia, é o que você maquina. Isso é o pecado, é o pior pecado, é o coração puro. Mas Jesus tem coração puro, e ele purifica Deus. Jesus tem mãos limpas e ele limpa as suas mãos. Só existe uma maneira de subir o monte do Senhor. E só existe uma maneira de permanecer no Monte Santo. Sabe qual? Me pergunte. Pela fé em Jesus, que com mãos limpas, sem metralhadora, sem pedra, sem arrogância, sem soberba, entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Mãos limpas. Sem bomba, sem nada. E é pelos méritos de Jesus que as suas mãos são limpas, pela fé. Você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé nas mãos limpas de Jesus. Tenha fé na pureza do coração de Jesus. Jesus, com pureza de coração, como ovelha, se entregou por nós. Sem pretensão de construir uma religião ou um império, mas simplesmente veio aqui ensinar as pessoas a viver, e a viver uma vida abundante, uma vida plena. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque meu é a terra, meu é o mundo e tudo que nele existe. Viva, desfruta, mas se você quer subir o monte, pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício da cruz, porque ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu porque as nossas mãos estavam sujas, ele morreu porque o nosso coração
morreria, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Você é justificado pelos méritos de Jesus. E agora eu quero tirar uma aplicação para hoje, para a gente, e terminar. Quais as lições que esse texto traz para a minha vida hoje, aqui e agora? Número 1. Você tem expectativa de que a sua esperança não está no pós-pandemia, nem no governo, nem na religião, nem nas igrejas abertas ou fechadas, mas a sua expectativa está no Deus que criou os céus e a terra. Essa é a expectativa que deve haver em nós hoje. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Segunda lição que eu preciso tirar da minha vida desse texto é que naqueles dias eles tinham uma arca que representava a presença do Senhor. Hoje eu sou a arca do Senhor, eu sou a presença do Senhor. Aonde eu for, aonde eu pisar, aonde eu andar, eu sou igreja, eu sou arca, eu sou a presença do Deus Todo-Poderoso. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Aleluia. A terceira lição que eu tenho que aprender nesse texto é que mesmo no meio de tanta coisa errada, de tanta injustiça, de tanta imoralidade, de tanta mentira, eu tenho que pedir para Deus, constantemente deve ser minha oração, e fé, e comportamento, porque uma coisa é a santidade posicional. Então, posicionalmente, você é santo, declarado santo de uma vez por todas. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, posicionalmente. Você é santo, declarado santo. Mas nosso comportamento, ele precisa ser santo. Essa posição que já aconteceu, ela deve influenciar a nossa vida hoje. Pelos méritos de Jesus, que teve mãos limpas, eu preciso ter mãos limpas hoje. Se antes eu matava, se eu roubava, se eu espancava, era violento, hoje, porque eu sei que Jesus abriu o vivo caminho, eu tenho que mudar o meu comportamento. O meu comportamento precisa ser mudado. Não é porque a minha posição, tem muita gente que entende só um lado, só o posicional. Eu já sou santo, então eu vou fazer de tudo. Não. Tem o posicional, santidade posicional, e tem a santidade progressiva, que é a escadinha. Então não existe ninguém aqui que no processo gradual que já é santo. Ninguém. Todos nós estamos em crescimento, em transformação. Então cada dia, mãos limpas. Diante de oportunidades, as minhas mãos são limpas, porque as mãos limpas de Jesus me purificam. Aleluia. E a última lição do texto, onde diz: abram portais antigos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Todos os dias, eu e você precisamos abrir o nosso coração, para que o Rei da Glória entre e nos purifique e nos transforme, porque só através do Espírito de Jesus é que nós conseguimos permanecer no santo nome.
Quem subirá no monte do Senhor? Qual a sua expectativa? A minha expectativa não está nos homens. A minha expectativa não está no sistema. A minha expectativa não está no dinheiro. A minha expectativa não está no meu filho, na minha esposa. A minha expectativa não está na minha família. A minha expectativa está no Deus que criou os céus e a terra. A minha expectativa está no Deus que com mãos limpas abriu o caminho. A minha expectativa está em Jesus que morreu e ressuscitou para a minha história, para a minha justificação. E para encerrar, eu vou explicar aqui o que é expectativa segundo o Evangelho. A palavra expectativa, segundo o dicionário, é a esperança embasada no que vai acontecer. A expectativa de quem está no Evangelho é diferente. A expectativa de Davi era que um dia não precisasse mais de procissão levando água. Que um dia Jesus entraria por Jerusalém, seria morto e crucificado, como diz a promessa do Antigo Testamento, e ressuscitaria para a nossa justiça e justificação. Essa é a expectativa de Davi. A expectativa de Davi era o futuro. Qual que é a nossa expectativa do Evangelho? Não é mais para o futuro. É o que aconteceu há 2.000 anos atrás. Aquilo que aconteceu há 2.000 anos atrás, os seus efeitos devem gerar expectativas, enfervescentes dentro de mim, para viver hoje, nesse mundo de aflição, um bom ânimo. Porque Jesus já venceu. Aonde está a minha expectativa? Ela não está no futuro. Tanto que no Evangelho diz que o amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu. Diz que o mundo vai de mal a. Se você ler Mateus 23, 24, você vai ver ali uma apocalipse de destruição, miséria, princípios de dores e tudo mais, de pandemia, e peste e tudo mais. Mas a minha expectativa está na cruz. A minha expectativa está lá atrás. Porque ele vive, eu posso crer no amor. Quem subirá ao monte do Senhor? Só quem tem fé. E só quem confia nos méritos de Jesus. Só quem acredita que Jesus teve mãos limpas, coração puro e não se dobrou a idolatria. Vamos subir o monte do Senhor. Vamos subir. Diga assim: eu quero subir. Eu quero subir. Bem mais alto. Eu quero ir bem mais alto, Senhor. Leva-me. Me faz subir, me dá asas como a ave. Me faz ir, Senhor. Bem mais alto. Leva-me, eleva-me ao teu infinito amor, a tua bondade. Reconhecer que eu só subo se eu descer e me humilhar diante de ti. Eu só vou subir se eu confiar nos méritos de Jesus. Há uma música linda do Fernandinho que fala sobre isso. Você lembra? Eu quero ir mais alto, quero subir, complete, mais alto. Você não vai subir mais alto para ser maior do que as pessoas. Você vai subir mais alto não pela sua força, pelo seu sacrifício, pela sua devoção, pelo seu dízimo, pelas suas ofertas. Não, você vai subir pelos méritos de Jesus. É pelos méritos de Jesus. É
É pela graça. Pela graça, pois tal obediência e a fé, isso não vem de vós, é presente de Deus. O presente do Senhor é você acreditar. Vamos cantar isso aqui, minha esposa? Uma coisa que eu aí? Colocou? Consegue? Vamos lá, povo. Vamos terminar louvando o Senhor. Quem quer subir mais alto?